Missão junto aos poderosos. Deus tem uma missão toda especial para você. Nós todos estamos dentro da visão de Deus de estarmos engajados na salvação, não distinguindo entre pessoas, não fazendo com que nós tenhamos privilégios ou estejamos fora desses privilégios de sermos cristãos. Nós estamos empenhados na salvação e todos somos iguais diante de Deus. É costume dizer que todos somos iguais perante a lei. A jurisprudência, no entanto, a interpretação disso nos diz que todos somos iguais, mas alguns mais iguais, e que a verdadeira justiça se faria distinguindo entre esses iguais dentro das suas realidades. Na visão de Deus, no entanto, não é assim. Ele busca a todos igualmente. Jesus Cristo buscou aos pobres, atendeu suas necessidades, multiplicou o pão, mas também alcançou aos poderosos, aos ricos. Dedicou a eles tempo da sua missão e também privilégios de ouvir diretamente o Criador. Iniciamos o nosso programa lendo Gênesis no capítulo 1, já no verso 7. Aliás, 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Daqui a pouco vamos ler o capítulo 1 também. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Somos, portanto, resultado do pó da terra, do sopro de Deus, do poder de Deus. E todos somos feitos do pó, e veremos adiante que ao pó tornaremos. Mas esse pó recebeu um poder de Deus. Isso aqui vamos ver em Gênesis, no capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E continuou: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Homem e mulher não tem distinção diante de Deus. A Bíblia os iguala, porque todos nós somos feitos à sua imagem. Se Adão foi feito à imagem de Deus e Eva tomada da costela, portanto, de uma genética semelhante, apenas aproveitou os X, segundo a minha interpretação, os cromossomos X, que nós homens carregamos, então ela passou a ser a imagem e semelhança de Adão, que era a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque somos geneticamente distinguidos da mesma origem. O pó soprado por Deus se fez carne, e Jesus também mais tarde se fez carne e habitou entre nós. É Deus conosco, Emmanuel, segundo o que diz a palavra. Bom, depois disso vamos ver então Gênesis 1, verso 28. Deus os abençoou, homem e mulher. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas, e segue dizendo que nós somos os mordomos, aqueles que cuidamos da natureza. O homem cuida da mulher, homem e mulher cuidam do jardim e cuidam da natureza. Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado bom, muito bom. Isso está em Gênesis 1, 31. Essa união de seres semelhantes a Deus que se multiplicavam na terra se tornava a terra toda um Éden paradisíaco. Bom, mas vamos ver o que nos diz Salmos. Antes vou ver 3,19. Gênesis 1, 26 nos diz que então nós temos domínio sobre todas as coisas. E vamos para 3,19. Aqui em Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. Não podemos entender que somos melhores ou maiores do que os outros porque possuímos coisas ou talentos que Deus nos deu, bênçãos que Deus nos deu. Aquelas pessoas abençoadas com o dom da vida e com a imagem e semelhança de Deus, os menos favorecidos, são nossos semelhantes, assim como nós também todos somos semelhantes a Deus. Não menospreze a imagem e semelhança de Deus. Convivamos todos em harmonia para fazer desse mundo poeirento seres que vêm do pó, mas com a consciência que tornarão ao pó e que são a imagem e semelhança de Deus. Ricos, poderosos, pobres e humildes, somos irmãos,
filhos de Deus, da mesma gênese, do mesmo Criador. Bom, ao entendermos tudo isso, vamos ver por que Deus se preocupa conosco. Está lá em Salmos capítulo 8, versos 4. Salmos capítulo 8, lá no meio da Bíblia, você abre a sua Bíblia e acompanha o programa Vê e Entende, um programa da tve.adv.br, e você então nos acompanha diariamente também pela Rádio ADV. Você que está aí nos seguindo, abra aí no Google tve.adv.br e você vai ter acesso a inúmeros programas feitos conforme a vontade de Deus, conforme expressa a palavra de Deus, sem fugir para a esquerda ou para a direita, sem distorções. Você acompanha e confere na Bíblia, Salmos 8, 4 até o verso 6. Abri aqui no livro de Salmos 8. Que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Portanto, Deus nos entregou um poder divino, Ele que coordena todo o universo, que mantém sobre a sua ordem as viagens dos planetas pelo universo, as suas evoluções pelos cosmos, pelas galáxias. Ele que coordena todos os sopros de vida, e conforme a Bíblia conhece até os fios e conta os fios dos nossos cabelos, agora passa a sua imagem e semelhança, o homem, o domínio sobre essas coisas, não para tiranizá-las, não para escravizá-las, não para diminuí-las, mas para que possam ser motivos de exaltação ao nosso Deus. Assim são as flores, as plantas, assim são os animais que nos trazem a certeza do amor do Pai. E você, quando as pessoas olham para você, veem em você a criatura de Deus que está a multiplicar bênçãos através do domínio. Esse domínio quer dizer um domínio que não é déspota, mas um domínio que é de doação para a conservação. É o mordomo, a mordomia, aquele que cuida, aquele que zela. Nós somos zeladores desse planeta e dos nossos semelhantes também. Quem são os seus semelhantes? Jesus respondeu quando lhe perguntaram quem é o meu próximo. Ele respondeu com a parábola ali do que tinha sido sofrido o assalto. Passaram por ele sacerdotes, passaram por ele autoridades. Ninguém os socorreu, a não ser o samaritano, aquele que era desprezado pelo povo. O povo de Israel os tinha como malignos, como malditos, como uma escória que não pertencia ao povo da salvação. Mas Jesus quis dizer que a escória desse mundo é alvo da salvação, é também objeto do dominar a terra. A eles também é dado dominar. Como é que o samaritano dominou? Socorrendo ao necessitado. Ele não perguntou se era rico, se era pobre. Ele levou a hospedaria, pagou o hospedeiro para que cuidasse dele, levou na sua própria montaria, desceu do cavalo, desceu da sua polpa, desceu do seu veículo e colocou sobre ele aquele que estava miserável, aquele que estava sem nada, pois havia sido assaltado, aquele que estava moribundo, foi carregado no lugar daquele que se tornou uma autoridade mundial até hoje pelo Evangelho. Lucas capítulo 19, verso 10. Vamos a Lucas, já dentro do Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 19, vamos ler o verso 10. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que estava perdido, senão o Deus Criador, o Jeová triuno, aquele que era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estavam envolvidos agora com a missão de se transformar também em pó na pessoa de Jesus Cristo. Veio o Deus dos céus, aquele que coordena os mundos, aquele que é adorado por todos os seres do universo, que é empoderado pelos anjos que o veneram. Ele agora vem e se faz homem. Lemos agora há pouco que nós somos feitos pouco menor que os anjos, mas a imagem e semelhança de Deus. E então vem aquele que é superior a todos, se torna humilde numa manjedoura, se faz carne, pó, e torna o pó depois, como vamos ver adiante. Adão, primeiro homem, recebeu a imagem e semelhança de Deus.
Ele era rico e poderoso, pois Deus havia dado a ele o controle de todas as coisas, quando disse: dominai e enchei a terra. Essa ordem de Deus para Adão dominar por sobre tudo que havia na terra, o colocou numa posição privilegiada de domínio, poder, vindo de Deus, e de riqueza, pois ele era dono de tudo, das preciosidades, daquelas glórias da terra, da maravilha da criação de Deus. Aqui o homem era o Senhor, rico e poderoso, dominava sobre tudo. Mas depois veio Jesus. Jesus, aquele que é grande no universo, se fez pó, se esvaziou da sua grandeza, se fez um menino na manjedoura a cultivar a semelhança de Deus. O homem pecou e se desvirtuou demais semelhança de Deus. Deus criou a vida, deu a vida, e agora Caim mata Abel, destrói a vida. O fruto do pecado é esse: a alma que pecar, esta morrerá. Caim morto, Abel morto, Adão e Eva mortos, mas você e eu estamos dentro da imagem e semelhança de Deus, embora o mundo se pareça com o maligno, matando, roubando, adulterando, mentindo, quebrando os mandamentos de Deus. Eu e você temos uma missão diferente. Nós estamos diante do universo para sermos reconhecidos como filhos de Deus, como a imagem e semelhança dele. E tomara, diz o apóstolo, que os outros, ao verem você, tenham razões para louvar a Deus, porque somos a sua imagem e a mais perfeita semelhança. Pois bem, a lição nos instrui a ler Mateus capítulo 27, versos 57 a 60. E vou recitar que os 4 evangelhos recitam esse homem. Que importância fabulosa teve esse homem para que ocupasse lugar na Bíblia em 4 evangelhos distintos. Vou lembrar, você está assistindo o programa Bem Entende pela tve.adv.br. Digitem no Google tve.adv.br e assista ao vivo essa programação e tenha acesso a uma programação 24 horas por dia. E quando quiser, liga também dentro desse mesmo link a Rádio ADV. Você então ouve as músicas, ouve os programas, pacifica com os seus semelhantes e com Deus e tem um momento de paz com Deus. Bom, siga aí nosso programa também nas mídias sociais. Você digita Vê e Entende, é direcionado para a sua mídia favorita, na qual você pode ver os programas gravados e assistir ao vivo o que você está assistindo aqui agora também. Pois bem, curta, compartilhe e siga Mateus 27, 57 a 60. De quem nós estamos falando, a Bíblia vai revelar esse momento glorioso. Mateus capítulo 27, os versos 57 a 60. Mateus, o discípulo de Jesus, nos diz o seguinte, 57 a 60. Ao cair da tarde, chegou um homem rico. De quem estamos falando? Um homem rico, de Arimateia. As pessoas normalmente tinham um nome associado ao seu local de origem, e ali estava José de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus oculto nos evangelhos, apenas revelado nesses 4 evangelhos, num momento distinto entre a morte de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu um lençol limpo de linho, cumprindo assim as profecias de Isaías, e o colocou num sepulcro novo. A importância, portanto, de um homem de Deus é fazer cumprir as profecias, é colocar as coisas no devido lugar. O que colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, o sepulcro retirou-se. Como que essa história é contada num outro evangelho, segundo Marcos, capítulo 15, versos 43 e seguintes? Marcos nos relata da seguinte forma esse mesmo fato, se referindo a esse homem poderoso, a quem Jesus havia alcançado. Marcos, capítulo 15, versos 43 a 47. Era o dia da preparação. Que dia era esse dia da preparação? Isto é, a véspera do sábado. Então, um dia de preparação especial na véspera do sábado, José de Arimateia, aquele mesmo que Mateus estava falando, membro de destaque do Sinédrio, que pessoa importante estava ali, ele era um senador ali entre os judeus.
Bom, então vamos adiante para compreender bem essa história. Vamos ler do verso 42, Marcos, 15, 42 e seguintes. José de Arimateia, membro do Estado do Senhor, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Será que José foi sozinho? José de Arimateia foi sozinho e pediu? Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou um sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E ali estavam Maria e as demais, todas chorosas pela morte do nosso Salvador por nós. Lucas relata de uma forma mais um pouco tanto diferente, 23, 50, sem no entanto atingir o conteúdo. Lucas 23, versos 50, relata o sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem justo e bom. Veja que é comum a Bíblia chamar os seguidores de Jesus, como Noé, como Jó, como José de Arimateia, de justo e bom, como você e como eu, devemos ser reconhecidos também pela sociedade como justos e bons, e que as nossas memórias sejam de um homem justo e bom. José havia sido chamado José, membro do conselho, homem justo e bom, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Lá no conselho ele defendeu Jesus, lá dentro do Sinédrio, ele como senador levantou sua voz em testemunho. Ele que havia estado na penumbra dos evangelhos, seguidor anônimo de Jesus, dada a sua importância, porque ele teria que enfrentar os grandes perseguidores de Jesus, se manteve como seguidor. Mas houve um momento em que você, eu, José de Arimateia, somos chamados a defender o Evangelho. E no procedimento dos outros, então, ele não havia concordado. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Você também está esperando o reino de Deus? Então sejam semelhantes a Jesus, um cristão verdadeiro. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, do qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia de preparação e estava para começar o sábado. Tem dúvida de qual era o dia? Era sexta-feira. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência aos mandamentos. Após a morte de Jesus, ainda permanecia a guarda dos mandamentos, como até hoje: não devemos matar, não devemos roubar, não devemos adulterar, não devemos mentir, não devemos cobiçar, mas também devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, não tomar do seu santo nome em vão, não construir ídolos e nem se prostrar a eles. E também lembra-te do dia do sábado para o santificar. Foi o que eles fizeram. José, Maria e as demais prepararam todo o sepultamento para o descanso de Jesus durante o sábado e foram em descanso sabático. No sábado elas pararam com as tarefas, apenas prepararam. A mumificação de Jesus aconteceria depois do pôr do sol do sábado, nas primeiras horas já do domingo, na madrugada de domingo. Quando então elas perceberam que Jesus já não estava mais ali, estava vivo. Portanto, Jesus não se tornou uma múmia, ele não está no sepulcro, mas está vivo no nosso coração e nós devemos imitá-lo e dominar. Jesus dominou também sobre a morte e com a vitória dele na cruz temos perdão dos pecados, e na vitória dele sobre a morte temos poder também sobre a morte, porque se Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele que era Deus se fez carne e pó, não ficou como pó, foi tomado da sepultura, não ficou embalsamado, mas se tornou o nosso grande Salvador, que esmagou a cabeça da serpente, esmagou a morte, e estamos livres da serpente, do poder dela, e gloriosos, vivendo segundo a graça, segundo a vontade e segundo a misericórdia de Deus. Mas nós vamos ver que João, o discípulo amado, lá no capítulo 19, verso 38, ele traz mais detalhes, e com isso vamos chegando à finalização do nosso programa.
Por que tanta importância para esses seres, José de Arimateia e Nicodemos? João 19, 38. Aquilo, ao relatar a questão do sepultamento de Jesus, nós lemos: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Os poderosos frequentemente convencem-se do evangelho às ocultas, procurando com muita cautela a verdade aqui e ali e se confirmar daquilo que estão fazendo, mas precisam ser alcançados. Por isso Jesus dedicou tempo, Jesus dedicou mensagem especial para que nós possamos levar também aos ricos e poderosos, sem a timidez de achar que somos menos, sem o orgulho de achar que somos mais. Somos todos pó, e ao pó tornaremos, a não ser que pela misericórdia de Jesus, pelo amor de Deus o Pai, pela glória da vitória de Jesus na cruz, esmagando a cabeça da serpente, repito, e vencendo a morte com a sua ressurreição, fará também a nossa ressurreição, fará e faz a ressurreição, porque se nós somos pecadores, pela contemplação, pelo amor, passamos a guardar os mandamentos, não para ser salvos, porque ninguém consegue perfeição. Nós somos todos do pecado, nascemos no pecado, num mundo dominado por Satanás, mas predestinados para a salvação, porque já o plano de salvação ocorrera antes mesmo da nossa criação, antes mesmo da criação de Adão. Jesus já havia prometido que salvaria, já tinha levado alguns para os céus, Elias e outros. Agora é importante a gente lembrar que não somos mais que ninguém, mas também não somos menos que ninguém, e estamos empoderados por aquele que é maior que tudo e maior que todos, aquele que, sendo Deus, se fez carne através de você. Nós podemos todos viver no Evangelho e pregar o Evangelho por voz e atos que possam ser reconhecidos por todos. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Era rico, pôde comprar tudo isso para levar para o embalsamamento de Jesus, como aconteceu. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém havia jamais fora colocado. Por ser o dia de preparação, e visto que os sepulcros ficavam perto, colocaram Jesus ali. Então, não havia tempo para levar Jesus para um sepulcro mais distante. Era o dia de preparação, o pôr do sol se avizinhava, pois se Jesus deixara a vida ali pelas 3 horas da tarde, pouco tempo até o pôr do sol, para que pudessem providenciar a compra dos aloés, dos materiais, falar com Pilatos, pedir o corpo e preparar a sepultura. Mas não deu tempo de embalsamar, apenas a preparação foi feita, para que depois, no domingo, procurassem perfazer a obra. Mas a obra havia sido completada por Jesus, por Deus, que Jesus se ressuscita ao chamado de Deus. E quando ele se põe em pé em vida, ele é conservado não na morte por embalsamamento, mas é conservado para a glória e louvor de todo o universo na vitória sobre o mal, a qual eu e você fazemos parte. Somos a mais perfeita demonstração do amor e da salvação poderosa de Jesus. Mas nós vamos ficar só entre nós. Precisamos encher o mundo com a glória e com a graça do Pai. Bem, você acaba de assistir o programa Via Entende, mas é preciso também dar significado para a vida, para a nossa vida e para a vida dos demais. Dize-me com quem tu andas e te direi quem és. Com quem você anda, você se parece. Se parece com Jesus? Sigamos o que Ele ordena. Diga às pessoas que estão orando por elas, comunique o Evangelho e vamos orar agora como fazemos sempre. Pai do céu, abrimos a Tua Palavra, estamos em comunhão, pedimos a luz do Espírito Santo e poder para a vitória de levar o Evangelho a todos, ricos e pobres, humildes e também os cultos e os elevados. Somos feitos à Sua imagem e não nos intimidemos, nenhum de nós, de carregar a Sua cruz ou de estar nas nuvens. Que nós possamos nos gloriar quando estamos sendo perseguidos, quando estamos na cruz,
mas também na vitória de Jesus. Arranquemos, que Deus nos empodere para arrancar das garras de Satanás almas preciosas do amor do Pai, porque dominamos sobre a terra com o amor de Deus, tanto pelas criaturas, como pelos nossos semelhantes, feitos à imagem e semelhança, tua imagem e semelhança. Abençoa todos que estão assistindo. O Senhor sabe das necessidades de cada um e como podemos ser alcançados pelo seu amor e pela demonstração dele, possamos dar glórias a Deus e os outros também através de nós. Abençoa todos, mais uma vez eu peço, e siga conosco, Senhor, abençoando sempre esse programa para que possamos estar dentro do que diz a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito. Amanhã tem mais. Siga com a gente. Veja Entende, da tve.adv.br, que você digita no Google, tem acesso a essa programação e muitas outras, 24 horas por dia, inclusive da Rádio ADV. Você curte dentro das mídias sociais, Veja Entende, ali você segue a nossa programação. Também nas mídias sociais tve.adv.br. Ali você vai encontrar essas e outras muitas mensagens para crianças, músicas celestes e bênçãos dos céus para todos. Paz e graça, que Deus te abençoe e muito.